A gente fala agora de economia, de um segmento que é um termômetro muito importante do consumo das famílias, o de eletroeletrônicos. Segundo a pesquisa da associação que representa a indústria, as vendas da linha branca, que inclui geladeira, fogão, máquina de lavar e ar-condicionado, cresceram quase 13%. E quem tem os detalhes desse levantamento obtido com exclusividade é a nossa Priscila Iasbeck, que está no local onde logo mais ocorre a abertura de uma feira com uma série de empresas do setor. Olá, Priscila, tudo bem? Bom dia para você. Conta um pouco para a gente o que esses dados significam, para onde eles apontam. A gente sabe que tem uma recessão, na verdade, uma recuperação lenta. As projeções sobre o crescimento do PIB vêm diminuindo, inclusive as que são feitas pela equipe econômica. Agora, 0,8% do PIB é a previsão de crescimento para 2019. E o que indica, então, esses números positivos? O que indicam esses números positivos? Oi, Júlia, bom dia a todos que nos acompanham. Eles indicam sim uma certa retomada do setor, mas ainda muito abaixo do crescimento que o setor encontrava antes da crise. Então, lá em 2012, 2013, por exemplo, o setor tinha uma taxa de crescimento de cerca de 12%, mais de 10% no primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, a entidade que representa os fabricantes de eletroeletrônicos já viu um crescimento de 5%, portanto um pouco abaixo do que o setor crescia antes, mas uma notícia positiva, já que, como você disse, né, a economia deve crescer 1% esse ano e a expectativa do setor é que eles cresçam entre 5% a 10% neste ano de 2019. A gente vai mostrar então para vocês qual que foi o crescimento por segmento, né, de produtos. Então a linha branca, que são fogões, lavadoras de roupa e geladeiras, tiveram um aumento de 13% nas vendas. Os portáteis, que incluem, por exemplo, produtos de beleza, como secador de cabelo, chapinha e também produtos de cozinha, né, máquinas, por exemplo, liquidificador e batedeiras, teve um aumento de 10%, mas puxado principalmente pelos ventiladores, por causa das temperaturas altas do verão no primeiro semestre. E as vendas de televisões caíram 16% por um efeito sazonal, já que em 2018, então foi ano de Copa, teve uma venda muito grande, daí a venda cai nesse primeiro semestre comparando com o primeiro semestre do ano passado. A gente vai conversar agora com o José Jorge do Nascimento, que é presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. José, você estava conversando comigo que havia uma expectativa de um crescimento um pouco maior para esse primeiro semestre, apesar dessa alta que vocês viram de 5%, certo? Sim, a gente acreditava que o crescimento fosse em torno de 10%, repetindo os anos positivos, onde nós crescemos, como você bem colocou, em torno de 10%, 12%, mas infelizmente nesse primeiro momento nós alcançamos realmente em torno de 5% na média, né, como você bem colocou. A gente acredita agora que no segundo semestre a gente possa ter um crescimento ainda maior e fechar o ano realmente com 10% de crescimento. Por que existe essa expectativa de retomada maior no segundo semestre? Para a indústria, a sazonalidade do segundo semestre é sempre maior. Na verdade, o ano, por conta de todos os eventos de consumo, por exemplo, Natal, Black Friday, e aliado a isso daí, a gente acredita que o Brasil realmente passará por uma mudança de intenção de consumo. O consumidor precisa estar mais confiante de que os empregos serão gerados, que ele não terá a possibilidade de perder emprego e com isso ele vai ao consumo, e o investidor, entendendo que o Brasil está passando por todas as reformas, que está realmente alicerçando, está pavimentando um caminho mais sólido, ele volta a acreditar e aí você começa a entrar num círculo de consumo bem interessante, porque só assim que a gente retoma a economia. Tá certo. José Luiz, muito obrigada pela entrevista. Então, Júlia, aí a perspectiva de um setor que é importante para a economia, lembrando que as famílias só começam a voltar a comprar eletrodomésticos depois de que tem alguma certa confiança no futuro, que são produtos de maior valor agregado. Então fica aí essa expectativa de crescimento de 5% a 10% do setor de eletroeletrônicos para esse ano de 2019. Volto com você. Tá certo, Priscila, muito obrigada. Bom dia para você. E para falar sobre as perspectivas de retomada do consumo, eu recebo aqui no estúdio o economista Carlos Honorato. Muito bom dia, Honorato, tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom retorno, viu? Obrigada. Escuta, a Priscila estava falando sobre essa questão do crescimento desse segmento, que é um segmento importante, que tem a linha branca, que a gente sabe que ela mostra um pouco
o termômetro do consumo. Só que o próprio entrevistado diz que o crescimento não foi tanto como se esperava. Então, alinhado um pouco a essa discussão de revisão do crescimento do PIB que já está sendo feita pela equipe econômica e outros, se a gente for olhar Boletim Focus, por exemplo, o crescimento ainda, a perspectiva menor do que isso. Os economistas tendem a dizer, por exemplo, com essa liberação do fundo de garantia, que nós não devemos gastar, temos que economizar, aplicar melhor. Isso é verdade, mas certamente parte desse recurso que vai sair agora vai para o consumo e acho que a expectativa do setor desse crescimento aí de 10%, tirando essa dificuldade da média do primeiro semestre, tende a ser maior. Quer dizer, boa parte desse dinheiro liberado vai para o consumo no varejo, especialmente eletroeletrônicos, né? As pessoas compram celulares, compram televisores, compram equipamentos eletrônicos em geral. Então, eu acho que a perspectiva de um segundo semestre melhor para o segmento é bem possível. Otávio Guedes, do Rio de Janeiro, você tem uma pergunta, Otávio? Sim. Honorato, tem uma palavra que virou assim, eu nunca tinha ouvido falar, mas agora virou ali, você ouve em qualquer esquina, estou negativado. É possível você retomar o consumo de forma consistente, sem ter uma medida aí para ajudar os negativados? A palavra é muito forte, né, Otávio? Negativado é dolorido, né? Eu costumo dizer que a gente tem que tirar um pouco Desculpe. Não, eu queria saber se em São Paulo também é assim, porque aqui no Rio só se fala em negativado. Era inadimplente, era nome sujo, mas agora é negativado. Eu acho que está se generalizando isso entre quem está com o nome sujo, né? O problema nosso brasileiro, nós somos muito latinos, né? Então, quando a gente usa a palavra negativado, isso pesa inclusive no nosso psicológico. Porque eu acho que as pessoas que estão nessa situação têm que ter um pouco de tranquilidade. O fato de você ter um débito, de ter uma dificuldade financeira, não significa que você é desonrado, você tem menos condições de sobreviver. Então, o grande desafio essas pessoas têm que organizar as contas, encarar a situação que tem, olhar para frente e certamente nessa reorganização orçamentária ela vai ter um espaço para voltar a consumir, porque a pessoa que está negativada tem necessidade de comprar um equipamento novo, tem necessidade de trocar uma televisão e certamente esse tipo de movimento melhora até o astral do indivíduo, né? O Honorato estava falando sobre o FGTS, né? As mudanças na regra do FGTS, o governo pretende com isso, com esse dinheiro, acelerar o consumo e a discussão, como você já antecipou, é sempre, vai ser um crescimento sustentado ou vai ser só um pico de consumo e depois volta para a situação anterior? Então, uma discussão que vem colada com essa é a diminuição da taxa de juros, da Selic. A previsão é que até o Banco Central possa diminuir essa semana. Já está num patamar super baixo, 6,5% ao ano, mais baixo da história. Vem caindo, estava 14%, vem caindo desde então. Mas muita gente diz, já está baixo, quer dizer, não adianta baixar mais para 5,5% ou 6,5% até o final do ano, que é muito difícil que tenha um impacto já na atividade econômica. Muito bem porque quando você diminui a Selic, você tem um prazo de alguns meses para você sentir lá na ponta, né? Provavelmente essa queda da taxa de juros não vai ser sentida imediatamente nos próximos meses. Eu acho que tem um movimento mais relevante que é o aumento da concorrência no setor financeiro, que aparentemente está levando a maior disponibilidade de linhas de crédito. As pessoas que não estão negativadas, como o Otávio disse, têm acesso a algumas linhas. E à medida que a expectativa muda, o consumo também aumenta. Então, tem um lado da demanda que tende agora a ser um pouquinho mais influenciado por esse movimento. Se a taxa de juros nos Estados Unidos, que é o que também provavelmente vai acontecer essa semana, vai cair, não há por que a gente não diminuir a nossa taxa. Nossa inflação está sob controle, né? Então, diminuir a taxa de juros não é um mal, né? Não tem um patamar mínimo para a gente chegar. Entendi. Otávio, você tem mais outra pergunta? Sim. Honorato, lógico que as reformas são super importantes, né? É a estrutura, é a base, é o fundamento que vai melhorar a economia. Mas os economistas, os analistas fazem uma relação assim quase que imediata entre a aprovação de uma reforma e o aumento do consumo, o aquecimento. Assim, traduzindo,
Você acha que o cidadão comum vê ali o jornal, aprovada a reforma da Previdência, bate na mesa e diz, amor, está na hora de comprar a geladeira? Isso não é automático, né? Isso não é automático e pode gerar alguma frustração. O que eu tenho acompanhado é que a gente tem um grupo aí de, talvez 2 grandes grupos de economistas. Aqueles que dizem que a gente tem que ser muito rígido nas reformas. E tem um outro grupo que acha que a gente já tem que começar a ter algum incentivo para a demanda. Porque a pessoa que está desempregada, ela não está olhando para a reforma da Previdência, para a reforma tributária. Ela está precisando o quê? De crédito, de recursos para pagar as dívidas. Então, não é imediato, mas muda o fator central da economia hoje, que se chama expectativa. À medida que as reformas são aprovadas, a expectativa melhora. Tá certo, Norato. Super obrigada pela sua presença. Nos vemos em breve. Okay. Otávio, eu te vejo daqui a pouquinho nas apostas. Até.